A terceira temporada de As5 chegou e farei uma análise de cada episódio, com spoilers. Então, estou logo avisando para quem não quer tomar spoilers. Minhas análises de cada episódio estarão além aqui no YouTube, como também vão estar disponíveis no meu podcast Glorioso On, no Spotify e no Amazon Music também, ok? Bora para a análise. Olá, gloriosos e gloriosas no Brasil, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Dias e sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Inscreva-se no canal, deixe bastante like, partilhe o vídeo, por favor, para mais pessoas, é muito importante. Me sigam no Instagram, @DiasGo, me sigam em outras redes sociais também, que os links vão estar aqui na descrição, tá? Bom, o episódio já começa com um belo reencontro das Fives no restaurante da família da Tina. Que agora ela e que eu são sócios, sim. Eu adorei isso, tá? Adorei. Segurem essa informação, segurem, tá? Da Keila e da Tina serem sócios. A Keila e a Tina estavam preparando um jantar para o Edu. Agora vem aí. O Edu é o novo sócio delas. Só que antes, aparece a Keila no banheiro com alguém e... Edu, será? Depois, ela já arrumada, chegou no restaurante, uma bolsa bem chique, sabe aquela bolsa de mais de 10 mil reais? Então, a Tina estranhou e aquilo se fez trocando de assunto. A Tina mostrou o guardanapo chamado Supla, o guardanapo de pano, né, para aquela, enquanto a Tina arrumou lá as mesas, né? E enquanto estavam esperando, Edu, adivinha quem chegou? Ela mesma, a Rica. E um carro com a sobremesa. Também guardem essa informação desse carro também. Guardem. É muito importante quando eu falo mais sobre você. Não. Caraca, aquele carro. Entendeu? Ela trouxe sobremesa, né? A Rica. A Tina ficou toda preocupada, perguntando se a Lika tinha tirado a carteira. Porém, a gente sabe que a Lika, ela é doida da cabeça, né, gente? Nem sabe como ela é. Ela taca o foda-se. E a gente sabe que a Lika também é a louca do rolê. E caga para algumas regras. Tanto é que estacionou o carro num lugar proibido na rua. Depois vimos a Benê chegando. Esse início, assim, no episódio, eu adorei muito as partes do encontro dela, sabe? Muito importante. Inclusive, a Benê estava no carro com o Guto. E ela teve uma lembrança bem triste, né? De quando o Guto falou para ela na igreja, né? Que era gay. Esse momento eu amei dele sabendo que ela com sociedade e obviamente triste foi porque ela gostava muito, muito dele. Porém, a gente sabe que a Beni apoiou ele, né? Bastante. E, inclusive, caso você esteja perdido, isso acontece na segunda temporada de Five, que já está disponível no Google Play, tá? Também vai lembrar que os outros episódios da última temporada já estão disponíveis no Google Play. Não é publi. Inclusive, caso a Google Play queira me patrocinar, vai estar aqui o e-mail comercial, o e-mail. Amaria, inclusive, fazer essa parceria. O mais engraçado foi também Benê, né, com um vibrador na orelha. Eu ri tanto dessa cena. Tá muito engraçada essa cena. Benê é maravilhoso, como sempre. Inclusive, a mesmo disse que está trabalhando com o Guto em um estúdio de jingles. Disse que está trabalhando, compondo uma música para um cliente. É legal de ver ela trabalhando de novo para poder conseguir comprar um piano, né? No afinal, a gente sabe que na última temporada o piano dela deu ruim, né? Muito triste. Depois as meninas brindaram. As adultas falas que elas estavam se tornando. Que por si só, concordo e achei muito legal elas terem esse momento ali delas, até que aquela questionou se a Lika ganhou o carro por causa do racismo que a Ellen sofreu na empresa que trabalhou. A Lika mentiu falando que não, e que a mãe dela estava orgulhosa, que estava derrubando o patriarcado branco. Sabe quando aquela pessoa branca se diz aliada do movimento antirracista e a gente, na verdade, sabe que ela não é? Pois bem, que se preparem, se preparem. A Liga tinha feito um artigo sobre esse assunto importante, sim. Eu acredito que as pessoas brancas devem se colocar numa posição de assumir, sim, que são privilegiadas, que sim são racistas. Esse artigo recebeu vários comentários apoiando
a Ellen, e que ela ajudou contra as injustiças que a melhor amiga dela sofreu. A Ellen chegou num restaurante bem atrasada, pois estava no carro conversando com o Lito, que inclusive eles estão ficando, voltando à amizade florida. Eu acho sim que é um. Talvez, não sei se é necessariamente casal, mas possa dar certo aí, ou um dos dois possa dar certo. Vamos ver como é que vai ser durante os próximos episódios. Mas eu achei eles bem fofos, confesso. Deram um beijão, beijão no carro. A Ellie estava bem preocupada com a vida amorosa, porque o Lit disse que ama ela logo assim, de cara. Ela estava confusa, né? Conversando com as meninas, eu entendo super ela. Eu gostei dessa conversa dela também ali. A Tina também desabafou sobre o Glauber, né? Que a gente sabe que a Tina tá querendo ele e ele tá se esquivando dela. É... Toda vez que ela se aproxima, né? Ele não vai. Essa relação não vai muito pra frente por causa dela. Essa relação não vai muito pra frente por causa dele e tudo bem, né? Obrigado por ficar com ela. Mas, ao invés de ele falar logo o que sente realmente por ela, parece estar sempre enrolando ela, né? O que eu sinto. Dá uma raiva, viu? Força, China, força, lenda. Tem um momento que aquela canta e, incrivelmente, o talento dela, a gente sabe que ela canta muito bem. É uma grande cantora, é uma grande artista. É uma grande artista, inclusive. Quero ver se ela vai conseguir de vez decolar a carreira no lado musical aí. Queremos aqui a The Voice. Achei fofa as meninas cantando a música Ela Amor, Ela Amor. Zé de Camargo e Luciano, maravilhoso demais. Nisso, o Edu chegou. Samuel de Assis é muito lindo, né, galera? Lindo, maravilhoso. E eu adorei a atuação dele, já desde já. Parabenizo muito pela atuação no primeiro episódio. No segundo também. Fantástico. Incrível, incrível. Entregou muito. Uhum. Não só ele, obviamente, né? E outro, Beleza Negra é outro nível, né? E bacana estar, como disse, né, na terceira temporada. A Keila claramente contou como ela conheceu o Edu. E, bom, já conto, é daí para pior, viu? Segurem, vocês não são. Os dois bem fofos. Ele queria uma casa para investir. Nisso começou as outras querendo ver com o Edu de investir nos projetos dela. Eu achei bem engraçado, bizarro. E a da Tina também com ciúme, né? Ela com ciúme, porque afinal eles são sócios. Enfim, ele, aquele, a Tina, né? E ele, ela não querer dividir ele e tal, né? Ai, maravilhosas, as meninas. Fizeram outro brinde com todos ali. Lica fez uma piada que a Tina não gostou em relação à vida, porque a Tina não quis beber, jogou na cara da Lica, que a mãe dela é investidora, né? A mãe da Lica, no caso, a Marta. A Lica, toda sem noção, veio falar que a Tina estava com falta de sexo. Ela saiu da mesa e a gente sabe como está a situação da Tina com o alcoolismo, né? Inclusive, vai ser um assunto muito importante nessa temporada, muito delicado. É importante a gente falar sobre esse assunto, não só sobre o assunto. E, infelizmente, tem uma galera, principalmente jovens, que ignoram quando a gente quer que eles aprendam, né, e educar eles em relação ao alcoolismo. Não é questão de, você tem que parar de beber, mas ter a consciência de diminuir, saber a quantidade certa de beber. É triste porque tem muita gente que é ignorante e prefere assim, vou ver mesmo e tô nem aí pra sua preocupação. E aí depois tá lá os familiares chorando, né? É importante esse debate porque, infelizmente, porque para muitos ainda pode ser um tabu, mas não tem que ser tabu. Tem que ser falado o tempo todo. Nossa, foi extremamente importante e necessário para a sociedade. E legal a série trazer isso também. Bom, voltando. A Keira conversou com a Tina e ficou numa boa. E agora vai piorar, porque a Lika disse que um jornalista queria falar com a Ellen. E ela não quer falar que fez a parte dela já.
E a gente entra no modo ali dela estar com trauma ainda. A Tina não queria esse papo ali, e aquilo abriu o bocão pro Edu. O Edu foi super empático com a Ellen, dizendo que sempre muito importante o negro estender a mão para outro quando sofreu um racismo. Inclusive, em plano 2024, não era para acontecer, galera. Né? É doloroso demais. E ainda assim, 2024, a gente já viu alguns casos aí de racismo que é doloroso, sinto muito pelas vítimas. É triste, viu? Quando a gente fala sobre esse assunto nessa sua temporada, ela agradeceu e a Lika veio querer saber sobre o que a Ellen quis dizer em relação à parte dela, né? Ela participou de várias lives, de podcast, várias entrevistas, apareceu no jornal. Obviamente, por mais que seja necessário falarmos de racismo, não é fácil falar, ainda mais quando sofremos. Eu falo isso porque já sofri racismo várias vezes. Dói muito, é muito difícil. E às vezes a gente, como nós pessoas negras, a gente se sente num lugar que, será que a gente realmente sofreu racismo? Se perguntando. Tem muitos sim, que às vezes não percebem que sofreu um racismo e depois de 1 ano, 2 anos, caraca, eu sofri. E sim, isso acontece. Muitos falam que é vitimismo e tal, não é. Ou muitos são anti-próprios, né? Falam que mimimi não é mimimi. Se você acha mimimi, vai pra enfim. Inclusive, eu posso até fazer um episódio só sobre os racismos que eu sofri. Um episódio em relação a falando sobre o tema racismo, se vocês quiserem. Acho que vai ser um tema legal. Eu posso ver até de chamar algum convidado que também entenda muito bem e aborda bastante sobre esse tema. Comenta aqui também, enfim. Também acho necessário e importante trazer esse episódio para a sociedade ouvir nas pessoas negras. Voltando que a série, né, ela processou a Features Tech, né, que era a empresa que ela trabalhou, sofreu racismo, e ela fez um acordo para nenhum preto e preto passar pelo que ela passou. É triste demais. Ela disse claramente em querer focar no saúde mental dela, focar em outros projetos que a vida. Nisso, a Lika, sendo sem noção, mais uma vez, ignorante, perguntou se o que ela queria focar eram em homem e que não acredita no amor. Lika, sendo inconveniente, como sempre, nas áreas erradas. Eu amo demais o personagem. É demais também. Aquele levou o Edu para conhecer a cozinha, enquanto isso a branquela da Lika, querendo ser a salvadora branca da Ellen, novamente ao querer. Aquele levou o Edu para conhecer a cozinha, enquanto isso a branquela da Lika, querendo ser a salvadora branca da Ellen, novamente ao querer que a mesma virasse influência. Eu fico com raiva da Lika. A Tina viu aquilo e o Edu ficando juntos. E para que isso foi acontecer, né? Ela ficou muito brava, xingando horrores, horrores. E começou a tretar, meus amigos. É treta! Keila se fez de sonsa. Keila se fez de sonsa, dizendo que não era bem assim. Keila. Keila Maria. Por outro lado, a Tina falou que a Keila sempre faz cagada, que não deveria ser sócia dela. O segredo é que os dois estão ficando há um tempo. Eu entendo a Keila para não estragar nada, né? Porém, por serem melhores amigas, por que não ter contado para a Tina o que custava? Obviamente que a Tina ficou com receio de acontecer pior entre os dois. E lembra da informação da bolsa que eu falei para vocês guardarem? Então, a bolsa foi o do que deu para aquela. Simplesmente eu fiquei chocado. E a Tina querendo controlar quem aquela pode pegar. Eu achei muito desnecessário, achei muito ridículo a parte da Tina. Ela pega o homem que quiser, e aquele não pode. Olhando para o lado corporativo, obviamente, assim, é estranho duas pessoas que são certificadas, mas tudo bem, se gostaram, por que não, né? E a gente não manda nosso coração, pessoal, não é mesmo? Eu adorei esse celular daqui, ela falar sobre ele ser um homem bom, que cuida bem dela, que ajuda. E por ser mãe solo, não é fácil cuidar de uma criança, por mais que ela se esforce muito, a gente sabe que a vida dela não está sendo fácil. É importante colocarem esse ponto de vista, mas que apoiam muitas mulheres a trabalharem, que eles próprios dinheiro, porém se uma pessoa se encaixa e querer te ajudar, falar dessa união desse ser verdadeira, a gente sabe que ela não ganha muito bem. Também tem esse detalhe. Inclusive, que a atuação espetacular da Gabriela Medvedovsky, as meninas precisam ser empáticas com ela. A Lika veio falar que toda relação é um acordo, se os deixam felizes, né? E a tia não calar a boca.
E a Tina mandou ela calar a boca. A Tina cheia de ódio, eu ri muito. A Tina já pé da vida, assim. Qualquer coisa que alguém falasse, ela já ia mandar calar a boca, meu Deus. Ícone. Aquilo agradeceu o apoio da Lika. Ela sempre chega ao tempo. Ela sempre chega a tempo de salvar o primeiro impressionante, disse a Eren. Logo em seguida, a Lika, melhor que ser uma conformada, né? Eita, fogo no parquinho. E a Ellen perguntou se foi isso mesmo que a Lika a chamou. Que caos rolou nessa cena, que caos. A Lika chamou ela de conformada, pelega, que carapuço servir melhor. Que treta boa, Brasil. Porém, impressionante o quanto a branquitude adora nos diminuir, né? A Tina começou a expor o ex daqueles, chamando de bostinha, de um agroboy. Bostinha de agroboy, eu adorei a ofensa, né? Chamou ele de escroto, pois ele perdeu o dinheiro das duas apostando. As duas tinham sessões melhores na série. Partindo pro lado da Tina, né? Diminuiu uma mulher dizendo que aquilo se vendeu. E o mais importante disso tudo também é a troca de câmeras. Eu achei muito irado a forma que fizeram isso, o ângulo também, acompanhando os personagens. Voltando para a treta de Lika e Ellen, a Ellen expôs que fechou um acordo com a antiga empresa que ela trabalhava e sofreu racismo, que é a Futuritech, né? Ao qual eles foram obrigados a pagar muito dinheiro para ela. E depois do que fizeram ela passar, e vai fechar o caso. E aí a branca heroína da pátria, né? Ela disse o seguinte: você tá zoando, você dormiu com o inimigo? A fala da Ellen é muito seguinte, porém é muito da nossa realidade. Ela diz que não, porém continua pagando o apartamento dela, pagando a faculdade da mãe dela. A Branca Helena querendo controlar a vida da mulher negra, de uma mulher negra, passando por um trauma que custa nossas vidas para sempre, né? Durante a sessão das meninas, quero comentar a trilha sonora de tensão. Eu achei maravilhosa essa trilha sonora, inclusive, desde a primeira temporada. Ó, a Globo fica de parabéns na trilha sonoras, se encaixaria cara o momento certo das meninas, seja intenção de um momento feliz ali, trilha sonora para um momento feliz, triste, momentos ali bem suspense, sabe? Eu adorei nessa temporada até aqui. Ó, nota 10. E literalmente esposa atrás de outro. Quem diria esse momento, viu? Aqueles falando que a dona Marta, mãe da Lika, deu um carro para ela e perguntou se por acaso ela também não pudesse dar para todas as meninas. Muito bom ser uma mulher branca e rica, né? E a Lika ficou com raiva e falou para que ela não se meter. E nisso vem grande segredo que eu achei bem escroto parte da Lika. Eu achei escroto demais. A Ellen descobriu que o carro foi comprado pelo que a mesmo passou. Querendo ou não, a Lika julgou ela por ter feito a Lika julgou ela por ter feito um acordo. Entra a hipocrisia. Além disso, é muito doloroso a Lika ter se aproveitado da deusa Ellen, visto que racismo é crime, ele não machuca todos os dias. E ela ter apoiado a mãe branca dar um carro pra ela, né? O heroísmo branco se coloca em posição de sempre quererem estar no topo e heróis da gente. E a Lika, como a Ellen disse em relação a Lika, ela não entende o que a gente faça. Já veio querer dizer que sofreu preconceito de ter sido sapatão, e uma coisa não é a outra, mas precisa naquele momento ter falado isso, sabe? Acredito que não, ela preferiu escrever sobre a Duda Ellen do que ela. Isso se chama exploração. Vai lembrar que amor é amor e respeito é uma educação sexual alheia. Outro momento maravilhoso, que é a atuação espetacular da Ana Mikari, que foi quando a Benê pediu para pararem de brigarem. Nisso, a Tina falou para ela voltar para o vibrador. Ela queria continuar xingando aquela, o quanto ela quiser. Logo em seguida, a Benê disse: estou trabalhando, Tina. A Tina soltou um... Eu fiquei em choque. Eu não esperava que a Tina ia falar isso pra Benê. E a Lika, mais uma vez, querendo controlar a Ellen, pediu para mim cancelar o acordo. A Ellen disse que já assinou e que não dava mais para cancelar. Maravilhoso também foi a Ellen falando: agora vê se vai fazer uma terapia ou escolher outro tempo para escrever, porque eu cansei. A gente sabe que a Lika precisa de terapia, porém diz que não precisa, e eu amei a da Ellen de forma debochada. O jantar estava no fogo e discutiram tanto que a comida queimou, literalmente. Gênias, né? Gênias. Uhum. Em outra cena, a Tina começou a beber. Tem uma música dramática de fundo.
né? Eu gostei dessa cena, dessa música da Matia de fundo. Chegou na parte da conversa da Maura com a Lika, pois ela chegou no restaurante para ver a Lika. A Maura defendeu a Ellen dizendo que ela faz o que quiser. A Lika disse que a Ellen com o planejamento todo da revista dela. Literalmente ela se preocupando e só pensando nela, né? Muito egoísta e mau caráter, né? Incrível, né? Literalmente ela dizer que se preocupa por causa da Ellen e no caso estava se preocupando com ela mesma, né? Ai, Lika, isso é muito ridículo, muito mau caráter. Depois o carro dela foi rebocado, eu amei essa cena. Sinceramente, feito pra Lika por isso. E ainda avisaram ela. A Branca mas não quis ouvir, enfim. Quis inclusive subornar o agente que estava trabalhando. A Maura deu uma carona pra ela. Enquanto isso, a Tina bebeu bastante, colocou som alto, tanto que a irmã dela, a Thelma, viu ela jogar no chão meio desacordada. E o Glauber ajudou ela. Inclusive a gente vai ver ali aquela entrada ali da Tina, né? No alcoolismo. A gente já vê ali o início do que vai dar. Vai dar uma merda. Torço que não, mas a gente já sabe como a Tina está em relação ao alcoolismo, que infelizmente é triste. É preocupante demais, né? Eu achei bacana a irmã dela ajudar, né? Ter esquerda ali também, e o Glauber também, que bom que chegaram no momento certo, senão a Tina ia com Deus, galera. Talvez sim, talvez não, enfim. Bom, gloriosos e gloriosos, me sigam no Instagram, no TikTok, no X ou Twitter, enfim. Na Twitch, DJ Go. Sigam o meu podcast na plataforma que vocês estão ouvindo, tá? Ou vendo, enfim. Inscreva-se no canal, tá? Chegar a 700 inscritos logo. Essa foi minha análise do primeiro episódio da terceira temporada de X5. Vale lembrar que as meninas atuaram muito bem, demais essa nova temporada até o momento. Eu tô adorando, sério, orgulho delas. Cada atuação, também a atuação do pessoal do elenco, também dos outros atores, atrizes, que estão atuando muito bem nessa temporada. Muito obrigado a todos que assistiram a minha análise até aqui. Aos que ouviram pelas plataformas digitais. Ouçam o podcast Glorioso 1. Me sigam também, que está disponível nas plataformas digitais. E aqui no YouTube. Comentem o que acharam da análise e do primeiro episódio. E comentem quem vocês querem aqui nos próximos episódios do Guilherme Entrevista, que é um quadro aqui do meu podcast Glorioso 1, né? E do canal. Um beijo e tchau!